Então vamos lá, trazer aqui agora a informação completa dessa situação aí do Fabrício Bruno, né, que teve uma proposta aí do Cruzeiro. A diretoria do Flamengo está avaliando, negociando aí. Eu sinceramente, gente, não acho um bom negócio, tá? Qual zagueiro que você vai conseguir contratar aí por 5 milhões de euros? Qual zagueiro no nível de seleção brasileira, titular de seleção brasileira, que você vai conseguir contratar por 5 milhões de euros? Precisa tanto assim vender um jogador? Não é possível, né? A gestão anterior não aceitou vender o Fabrício Bruno, um valor de 14, 15 milhões de euros, né? Tinha chegado proposta do West Ham, não aceitou. O próprio Fabrício também não quis se transferir por questão aí de salário e tudo mais. Talvez o salário no Cruzeiro seja maior, interesse a ele, mas o Flamengo tem que pensar em fazer um negócio que seja bom para ele, né? Você vender um jogador por 5 milhões de euros, 50%, ok, pode ganhar ainda 50% depois numa outra negociação, mas quem disse que o Cruzeiro vai negociar? Tá com 29 anos, ele vai encerrar a carreira de repente no Cruzeiro. O Cruzeiro não vai conseguir vender um jogador de 29 anos depois de utilizar ele por um ano, não vai conseguir vender ele muito caro para a Europa. Não vai conseguir recuperar o dinheiro dessa venda do Fabrício. Ah, mas já teve lucro que pagou 15 milhões de reais no Fabrício junto ao Red Bull Bragantino na época. Ok. Mas teve uma proposta aí. E tem o Rennes interessado também. Teve propostas aí de 15 milhões de euros, 14 milhões de euros e não aceitou, não conseguiu. Agora vai aceitar 5? Que desespero é esse? O jogador de seleção vai encontrar onde? Eu prefiro ter esse cara no elenco, que toda hora algum jogador machuca. Aí você tem Léo Ortiz, Léo Pereira e Fabrício Bruno. E aí utiliza a base. Utiliza o Cleiton, João Vitor, que inclusive está viajando lá para os Estados Unidos. Não tem sentido o Flamengo vender por 5 milhões de euros e reforçar o Cruzeiro. Já levou o Gabigol, está levando uma série de outros jogadores aí. O Pedrinho lá do supermercado está levando todo mundo. Vai contratar por 5 milhões de euros o Fabrício Bruno, nem por 7, nem por 8, gente. Pelo amor de Deus. Porque depois, sabe por quê? Não quer dizer nada que vai vender por 50% dos direitos do jogador e pode ganhar depois, porque não vai ganhar depois. Dificilmente ele será negociado depois pela idade que tem. A chance de vender ele para a Europa é agora, para alguma equipe interessada agora, que pegue 12 milhões de euros. 11. Mas a chance de ganhar é agora. Não tem outra chance, tá? Então a informação do Vene é que o Cruzeiro apresentou uma proposta de 5 milhões de euros, uma proposta boa salarial para o jogador, e que o Flamengo entende que nenhuma proposta tão boa quanto chegará agora nessa janela. Olha, gente, vocês vão realmente reforçar o Cruzeiro e perder um jogador de seleção brasileira por 5 milhões de euros? Você vai encontrar onde? Volto a dizer, estou muito preocupado com essa saída, porque o Flamengo teve uma proposta muito maior por ele há menos de um ano atrás. Há 6, 7 meses atrás, pelo amor de Deus. Não é possível que não chegue pelo menos 10 milhões de euros pelo Fabrício Bruno, que é jogador de seleção brasileira. Ah, mas é um dos maiores salários do elenco, o Flamengo vai dar uma aliviada na folha. Ok, mas pelo menos faça um negócio melhor. Venda 100%. Eu prefiro vender ele por 10 milhões de euros, 100% do jogador, do que 5 milhões e ficar com o passarinho voando. Você não sabe se vai ser vendido depois. Esse é o recado, tá? Ficar com 50% de um jogador que está chegando numa idade que já não vai ser mais negociado por valores altos e principalmente não vai ser negociado com o futebol europeu, não vale a pena. Não vale a pena. Então, galera, uma atualização aqui exclusiva, tá, do Pablo Rafael Rua. Cara, ele trouxe aí na Gazeta do Urubu que tem a negociação aí com o Fabrício Bruno mesmo, tá? Ele trouxe isso aqui ainda agora, estou chegando aqui no aeroporto trazer para vocês. Reunião aí decisiva, segundo ele, hoje, né? Pode ser definida aí a venda do zagueiro ao Cruzeiro. Ele diz que as negociações estão em andamento entre Flamengo e Cruzeiro há 20 dias, que o Boto, nesse momento, lidera as conversas. E o que ele traz com relação ao Fabrício Bruno é que, de acordo com pessoas próximas, né, o Fabrício vê um retorno aí ao Cruzeiro como ideal para todos. O clube que o revelou, né, chance de ser titular, radar da seleção e proximidade aí da sua família, que mora em Minas Gerais, tá? Segundo aí o Pablo Rafael Rua, da Gazeta do Urubu, ele está chateado com críticas e perseguição que vem recebendo de torcedores. Não vejo tanto isso, acho que ele é um jogador muito querido, né? Um jogador muito elogiado, teve alguns erros, mas que pelo menos eu sempre vi como um jogador de seleção, um jogador super elogiado.
normal errar, todo mundo erra, o Léo Pereira erra, o próprio Léo Ortiz já errou, até ele falou que ficou chateado que errou na final. Ele lamenta algumas conversas também, né, dentro do CT e tal, que ele não teria o estilo de jogo do time atual, né? Essa informação não é confirmada, mas seria algo que poderia estar chateando ele. A proposta do Cruzeiro, segundo Gazeta do Urubu, 6 milhões de euros, podendo chegar a 7, com bônus por classificação à Libertadores. Os 6 milhões de euros seriam por 60% e não 50%, como a gente trouxe aqui a notícia do Vene e do Globo Esporte. Tá? Então, ver quem é que está certo nessa história. De qualquer forma, eu acho o valor muito baixo ainda assim, tá? O contexto do Flamengo é que ele perdeu espaço em 2024 e não se encaixa no estilo de jogo de Felipe Luiz, que já deu aí, já teria dado, né? Vamos falar, teria, né? Dado o aval à saída, pois disse que não conta com o atleta para 2025. Ele, caso realmente prossiga com as negociações, não deve viajar com o elenco para os Estados Unidos, óbvio, né? Preparando-se aí para fechar com o Cruzeiro, tá? Eu, sinceramente, acho que se o valor for baixo, não vale a pena, não tem nada disso, tá? E outra situação, tá? Segundo o Júlio Miguel Neto e coluna do Fla, o Al-Ahly definiu aí o valor para venda de Roberto Firmino, alvo do Flamengo, para a temporada aí, né? 7 milhões de euros, 44,7 milhões de reais na cotação atual, aproximadamente, né? O jogador tem 33 anos e o problema maior é ele aceitar rescindir um contrato de 180 milhões e reduzir aí o salário para 2 milhões por mês. Não chegaria nem perto desses 180 aí no decorrer de 2 anos aí. É muita coisa, é um valor muito alto desse contrato dele com o Al-Ahly, 180 milhões. Então o Flamengo teria que pagar os 7 milhões de euros, 45 milhões por um jogador aí, reais, né? Por um jogador de 33 anos que não teve uma temporada boa. Eu, sinceramente, acho que fica inviável. Seria uma situação para o Flamengo gratuitamente, ele negociando uma saída amigável de lá, o Flamengo fechar um salário com ele, já com as luvas incluídas 2 milhões e pouco, e beleza. Fora isso, eu não vejo possibilidade de Flamengo fechar com o Firmino pagando valores altíssimos aí, ainda mais pensando no que ele ganha lá no Al-Ahly. Olha só, falar também com vocês do calendário do Fla Basquete, cara. Muito importante a gente dar uma força, o Fla Basquete sempre muito bem, né? A gente vai ter aí a Champions League Américas, né? NBB e Super 8. Passar para vocês aí os jogos do Flamengo que classificou na Champions League Américas, né? Então é a Libertadores do basquete, pois é. O Flamengo vai enfrentar fora de casa o Toros Chiriquí, tá? No dia 12 de janeiro. Então já coloca na agenda aí daqui a pouquinho. 12 de janeiro, Liga das Américas, Toros Chiriquí. Boca Juniors também, no dia 13, joga 2 dias seguidos contra o Boca Juniors aí, fora de casa também, né? No dia 13 de janeiro. Aí no dia 16 de janeiro, NBB, né? O Campeonato Nacional Corinthians fora de casa. Dia 18 de janeiro, NBB de novo, Pinheiros fora de casa. E aí no dia 26 de janeiro, Super 8, Vasco em casa. O Vasco não tá tão bem assim, tá muito mal na tabela, né? Meio da tabela, na verdade. Estava em 9º lugar a última vez que eu vi. Mas está no Super 8 aí, o Flamengo enfrenta então o Vasco, né, nesse dia 18, não, 18 é Pinheiros, dia 26/1, então 26 de janeiro, essa é a agenda do Flamengo, 26 de janeiro enfrenta o Vasco pelo Super 8. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu galera, aquele abraço, fui!